Olá, meus amigos, boa noite a todos. Professor Arley Souza falando. Doutora Bárbara, seja bem-vinda. Doutora Caroline, Isabel. Estamos aí com 7 pessoas na sala. Já temos aí 19 horas. E hoje, meus amigos, minhas amigas, praticamente só amigas, né? Até agora. Hoje nós vamos começar o nosso curso de Direito Eleitoral, certo? O nosso curso de Direito Eleitoral está dividido em 10 aulas, certo? Cada uma com 3 horas. E dentro dessas 10 aulas, eu vou tentar ministrar para vocês o máximo de informações que mais caem em concursos públicos, é o que a gente espera que venha a cair no concurso unificado do TSE, certo? Acredito que aqueles que foram meus alunos no direito civil e no direito processual civil terão mais facilidade nessa disciplina, porque é uma disciplina que a gente acaba conhecendo mais em virtude do nosso dia a dia. Isso talvez torne a disciplina mais atraente para vocês, né? Vocês terão dúvidas da realidade concreta, do que escutam nos veículos de comunicação. E eu vou tentar sempre trazer a abordagem para o que é mais cobrado em concurso, né? Eu não vou adentrar em doutrinas e discussões muito filosóficas sobre os tópicos, certo? O objetivo é que vocês aprendam como tem caído em concurso público, para que quando chegue na aula, quando chegue lá no dia da prova, né, vocês consigam acertar as questões. Mas eu acredito que vai haver um interesse maior de vocês nesse curso, porque é uma matéria nova, né, e vocês têm mais, pelo menos, vivência, mesmo sem ser da área jurídica, com o que é a justiça eleitoral, o papel que ela exerce. Talvez isso torne a matéria, a aula mais atrativa. Tá bom? Então, sem maiores delongas, né? Sem maiores delongas, já vamos começar a compartilhar com vocês. Hoje é a nossa primeira aula, certo? Nossa primeira aula, vocês já devem ter recebido o material. Acredito que vocês já devem ter recebido. Se tiverem recebido aí, por favor, me confirmem aí com um legalzinho. Que hoje nós vamos dar uma introdução, né, do que é o direito eleitoral e também dos princípios do direito eleitoral que mais caem em provas, certo? Professor, tem um livro, professor, que eu já vi, eu não sei se vocês já começaram a buscar informações sobre isso, mas que aparece 20 princípios, 30 princípios do direito eleitoral. O senhor vai abordar todos esses? Não, né? Porque, inclusive, há autores que criam nomes novos para princípios a depender da sua obra, certo? Eu fiz essa apostila baseada em questões que já foram resolvidas em concursos anteriores sobre direito eleitoral e também em alguma bibliografia do professor Marcos Ramayana, do professor Joel J. Cândido, que eu acredito que são os mais conhecidos, né? Também o autor Cerqueira, né? Vocês não devem conhecer, porque não são eleitoralistas, mas eu procurei fazer dos princípios que a gente encontrou de forma uniforme em vários autores, aqueles que mais têm caído. Então, alguns, se eu não explicar na parte teórica, nós vamos debatê-los na parte de exercício, certo? Porque, como você já conhece a nossa metodologia, né? Nós apresentamos os conceitos e logo depois fazemos aí um número de questões razoáveis para que os alunos fiquem seguros quanto a matéria e percebam como a teoria cai na prova. Beleza? Então, vamos lá. Então, hoje, no primeiro momento, nós vamos ter que estudar, primeiro, o que é direito eleitoral. Depois, o que são as fontes do direito eleitoral e como é que a gente pode classificar o direito eleitoral dentro desse universo que é o direito, né? Vocês já estudaram aí alguns ramos do direito, estudaram direito privado comigo, quando nós estávamos estudando direito civil, estudaram o direito processual civil comigo, estudaram direito constitucional com algum colega do Everest, né, que são as matérias que mais caem em concurso, direito administrativo, vocês também já devem ter tido aula sobre direito administrativo. Então, o direito, ele é uma unidade que, para fins didáticos, é dividido em subunidades, diríamos assim, para que os alunos compreendam melhor
Mas, de fato, o direito ele é único, uno, e ele se intercomunica. Ou seja, os ramos do direito se comunicam entre si, né? O direito constitucional é a base de todo o ordenamento jurídico, mas dentro do próprio direito constitucional nós temos normas de direito eleitoral, normas de direito processual, nós vimos princípios constitucionais do processo civil, por exemplo. Nós temos normas de direito penal, vocês devem ter estudado com o professor de penal, e não é diferente com o direito eleitoral, né? O direito constitucional, que é a base de tudo, irradia alguns dos seus princípios e regras e valores no direito eleitoral. Mas, professor, o que é direito eleitoral? O que é? Preciso entender primeiro o que é o direito eleitoral. Bem, meus amigos, o direito eleitoral é um ramo do direito público que compreende o conjunto de normas, entenda-se, regras e princípios constitucionais, legais, normas infralegais chamadas resoluções do TSE, normas essas que regem o que nós chamamos de processo eleitoral. E, numa acepção ampla, significa o intervalo de tempo que vai do alistamento eleitoral, que é um procedimento administrativo que acontece na Justiça Eleitoral, onde o indivíduo humano se torna cidadão, ou seja, adquire aquele vínculo jurídico com o Estado brasileiro e passa, a partir daí, ter direitos políticos. E também vai até o momento da posse dos eleitos, né? Esse é o momento em que nós chamamos de processo eleitoral. Só um minuto. Desculpe. Para alguns autores, inclusive, o processo eleitoral mesmo, ele nem vai até a posse dos eleitos. Ele vai até a diplomação dos eleitos, porque é a última fase em que a Justiça Eleitoral executa suas tarefas, né? A última fase em que o último ato que a Justiça Eleitoral realiza, concretiza, após as eleições, né? Então, o processo eleitoral, num sentido amplo, ele engloba todas essas fases. O alistamento eleitoral, que é o momento onde a pessoa humana se cadastra e adquire cidadania, efetivamente, no sentido jurídico da palavra, e a partir daí pode exercer os seus direitos políticos, votando, sendo votado, assumindo cargos públicos, por exemplo, subscrevendo projetos de iniciativa popular, que vocês certamente devem ter estudado no direito constitucional, subscrevendo ação popular, ações populares para fiscalizar a atuação do Poder Executivo contra a moralidade administrativa e a proteção do patrimônio histórico, cultural e artístico brasileiro. A ação popular é uma ferramenta que a gente tem como cidadão para fiscalizar os poderes e buscar a proteção jurídica desses valores, chamados moralidade administrativa, moralidade administrativa, patrimônio histórico, cultural e artístico do país. Então, é a partir do alistamento que nós nos tornamos cidadãos, certo? E o direito eleitoral é esse ramo do direito público, portanto, que não trata apenas de conflitos entre particulares, mas sim do processo eleitoral que vai reger a forma, os meios que os cidadãos têm para alcançar o poder político. Ok? Esse é o conceito de direito eleitoral. Você poderá encontrar vários conceitos, né, na doutrina, certo? Eu dou uma dica para vocês de acessarem, vez por outra, o site do TSE, que lá tem um glossário que traz conceitos técnicos que muitas vezes são cobrados em concursos públicos, certo? Mas esse conceito que eu dei para vocês aqui, certo? Ele tem o essencial
né? O essencial necessário para você compreender a ideia do que é o direito eleitoral, né? Aí sim vocês terão muito sucesso sobre com a prova, né, de direito eleitoral. Beleza, meus amigos? Dito isso, continuemos nossa exposição, certo? Mas antes mesmo, travou para vocês todos ou só para a doutora Isabel? Para mim está funcionando bem. Está funcionando bem aí para vocês? Se tiverem, dê um legal para me ver. Acho que foi só um segundinho, né? Perderam alguma coisa? Já recuperou? Foi só momentâneo, né? Foi só instabilidade rápida. Então, beleza, né? Professor, então, estou entendendo mais ou menos. O direito eleitoral, ramo do direito público, portanto, regula relações de direito público, onde há interesse público. É diferente, por exemplo, do direito civil, certo? O direito civil regula relações de interesse privado entre dois particulares, uma pessoa natural e uma pessoa jurídica, duas pessoas jurídicas. Também é diferente do direito do consumidor, que também regula relações particulares entre o consumidor e o fornecedor. O direito eleitoral não é só isso, ele não regula só as relações entre os candidatos. Ela tem normas de interesse público, porque em sendo o regramento que vai definir como vai se alcançar o poder político, certo? O direito eleitoral tem uma substância pública, certo? De modo que as regras do direito eleitoral, os princípios do direito eleitoral, são impregnados substancialmente de interesse público, portanto, compõem um ramo do direito público, ok? Beleza, professor, beleza. Que vai, portanto, regular e reger o processo eleitoral. Eu vou interromper aqui o que está na nossa apostila para a gente compartilhar com vocês o que está no glossário do TSE. Algumas vezes eu vou trazer conceitos, né, que eu vou retirar lá do glossário do TSE, certo? Então eu digo o seguinte, professor, a sua apostila já é suficiente para eu acertar todas as questões da prova? Seria muita pretensão minha dizer isso, né? Até porque eu não sei quais são as questões da prova que vão cair. A minha apostila é suficiente para vocês compreenderem bem o assunto e acertarem muitas questões da prova. Mas quem, por exemplo, pretenda se especializar mais, né? Pretenda ir mais a fundo no assunto do direito eleitoral, esse site do TSE, onde tem esse glossário do TSE, há muitos conceitos técnicos aí, que as bancas podem querer copiar e colar para a prova de vocês. Então, se vocês tiverem tempo nos estudos de assistir a minha aula, de ler os capítulos da nossa apostila e fazer os exercícios, e de vez em quando ir revisar o que está no glossário do TSE, puxa, vocês vão acertar todas as questões. Além disso, né, para quem já me segue, já deve estar vendo, eu já tenho colocado no meu perfil no Instagram, @prof.arley.souza, praticamente todo dia, dicas com conceitos de direito eleitoral. Eu vou focar lá, até que haja a decisão de quando é que vai ser a prova do TSE, em abordar lá no meu canal apenas questões de direito eleitoral, certo? De modo que também lá vocês terão uma fonte de revisão. Eu boto dicas com conceitos bem rápidos e técnicos e um print. E, poxa, eu estou aqui sem fazer nada, estou aqui indo para o shopping, estou aqui querendo pegar no sono. Eu vou acessar lá o canal, o Instagram de Arley, @prof.arley.souza, e vou ver as dicas que ele deu. Já estou na 12ª dica, hoje deverá sair a 13ª, e provavelmente eu vou dar as 100 dicas, 200 dicas, até chegar o dia da prova. E vocês podem usar isso como fonte rápida de pesquisa, né? Para não ter que ir tão a fundo numa doutrina, num manual de direito eleitoral, para não ficar um estudo tão aprofundado no sentido que pode, do modo que possa ficar enfadonho para vocês, né? O importante é que vocês aprendam o que cai.
Minhas dicas são voltadas para concurso e já são suficientes para vocês saírem desse nosso curso com uma boa compreensão do tema e acertar as questões, certo? Mas se vocês tiverem tempo, né? Não, professor, eu quero ter mais tempo, eu quero sair daqui um doutor em direito eleitoral. Aí você vai lá no glossário do TSE e vai encontrar lá o conceito de direito eleitoral, ó, que diz o seguinte, ó: o direito eleitoral é um conjunto sistemático de normas de direito público. Veja aí, esse elemento direito público está presente no conceito de direito eleitoral. Tem que saber que ele é do ramo do direito público e não do ramo do direito privado. Regulando no regime representativo moderno a participação do povo na formação do governo constitucional. Trata-se, destarte, de uma totalidade orgânica de dispositivos legais, procurando objetivar a regulação do regime eleitoral. Ou seja, vai regulamentar o regime eleitoral. Vai regulamentar a maneira de participação dos eleitores no regime político. Vai regular os direitos e deveres do cidadão naquilo que toca ao processo eleitoral, né? Naquilo que toca ao procedimento e ao processo eleitoral, incluindo o processo penal eleitoral, porque existem normas de direito eleitoral que definem crimes, certo? Se der tempo, nós vamos tentar abordar alguns crimes eleitorais, mas a parte de direito penal eleitoral, caso venha cair, vai exigir de nós um curso específico, certo? Porque eu vou ter que trazer conceitos do direito penal e debater com vocês os tipos penais mais cobrados em concurso, contendo normas de direito substantivo e adjetivo. Pode perguntar, doutora Carol. Ô, professor, com a sua experiência acerca do concurso e as pesquisas que o senhor vem fazendo, confesso que eu não fiz, para cargo de nível médio, cai direito penal eleitoral? Já foi exigido alguma coisa, ou raramente é exigido? Doutora Carol, pode cair sim, certo? Pode cair sim. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, não sei se você está sabendo. Houve uma lei que elevou os cargos de técnico também para nível superior. Alguns debatem se essa lei é constitucional ou inconstitucional. Na minha leitura, ela é inconstitucional. Mas o Supremo não decidiu ainda pela inconstitucionalidade dela. Então, hoje, para o indivíduo poder concorrer ao cargo do TSE, né, unificado, ou dos TREs do Brasil, ele tem que ter formação superior em qualquer cargo, mas ele tem que ter pelo menos uma formação superior. Pelo menos por enquanto, o TSE não julgar a questão, né, da inconstitucionalidade dessa mudança de requisito que foi feita lá em Brasília, certo? Na lei que mudou os requisitos para o cargo de técnico judiciário. Beleza? Então, assim, nesse momento, não tem vagas para nível médio no concurso do TSE e dos TREs, porque a lei está vigorando. Se o Supremo vier a dizer que ela é inconstitucional até o dia do concurso, como uma parcela relevante de doutrinadores sérios, né, juristas sérios, entendem que aí vai poder todo mundo que tem nível médio concorrer. Mas, por enquanto, tem que ter pelo menos um nível superior. Não sei se todos já sabiam disso, mas é importante ficar atento a isso. Ficar acompanhando isso, né? Eu soube. É porque às vezes passa pela memória. Beleza. Então, meus amigos, vendo aí no glossário que é um conceito que está mais ou menos dentro, né, do nosso conceito, né? Conjunto de normas que regula o processo eleitoral, regula a cidadania, como vão ser exercidos os direitos políticos e os deveres do cidadão, e tem normas de direito substantivo, ou seja, que cria direitos, por exemplo, o direito de votar é um direito substantivo, né? O direito de ser votado é um direito substantivo, o direito de eleger os seus representantes eleitos, né? Isso é direito substantivo. Agora, como fazer isso? Como exercer esses direitos? Ou seja, como é que os procedimentos que devem ser realizados para que a pessoa possa exercer esses direitos? São normas processuais, ou seja, normas adjetivas, conforme nós tínhamos aprendido quando estávamos estudando direito processual civil, né? Nós dizíamos que o direito processual civil ensina como fazer, né? Como fazer para
recuperar um direito que foi lesionado ou proteger um direito que está ameaçado. Pois no direito eleitoral nós temos normas de direito substantivo, também chamadas normas de direito material, e nós temos normas de direito processual, também chamadas normas de direito adjetivo. Que nós vamos aí, ao longo do nosso curso, ir esclarecendo para vocês. Beleza, professor, beleza. Então, o conceito já foi, né? Tranquilo. Fácil demais esse conceito. Né? Já deu para entender tudo. Professor, e o que é o objetivo? Qual é o objetivo do direito eleitoral? No sentido mais coloquial da palavra, que eu também tenho que trazer para vocês uma linguagem que todo mundo compreenda, né? Veja, o direito eleitoral, ele tem regras que miram garantir a transparência, a lisura, a legitimidade das eleições, bem como assegurar a participação democrática do povo na escolha dos seus representantes. É isso que nós tínhamos lá, dito de outro modo, né, no glossário do TSE, certo? Nesse contexto, meus amigos, as fontes do direito eleitoral são fundamentais para orientar a aplicação das normas e garantir a própria justiça eleitoral. E o que são fontes, professor? O que são as fontes do direito eleitoral? Veja, a palavra fonte no direito, aliás, no dicionário, também no direito, né? O direito bebe da definição do próprio dicionário. Quando a gente escuta a palavra fonte, a gente se remete à ideia de nascente, né? De onde provém algo. Né? Uma fonte de água é onde nasce a água. Uma fonte de luz é de onde emana a luz. O sol é uma fonte de luz. Né? Então, fonte é aquilo que dá origem a algo, né? Que faz nascer algo. E esse é o conceito que está no nosso dicionário. Então, quais são as fontes do direito eleitoral? Né? O que é que isso quer dizer? A palavra fonte remete ao quê? Remete à origem, remete à causa, remete à ideia de onde é que nasce o direito eleitoral, ou as normas que vão regulamentar o direito eleitoral, já que o direito eleitoral é um conjunto de normas, regras e princípios que vão definir como se dará o processo eleitoral. Então, as fontes do direito eleitoral compreendem o conjunto de fatos sociais, é verdade, e de atos normativos de onde emana o direito eleitoral. Atos normativos, ou seja, leis, regras da Constituição, resoluções do TSE. Isso são atos normativos, atos que criam normas, certo? Vocês que fazendo esse curso de eleitoral comigo já tiveram um pouco de conhecimento de direito constitucional, já estudaram as espécies normativas que existem na nossa Constituição, no artigo 59. Nós temos as emendas à Constituição, as leis ordinárias, as leis complementares, as medidas provisórias, as resoluções, os decretos legislativos e as leis delegadas. Não sei se vocês se recordam dessas 7 espécies de atos normativos previstas na nossa Constituição. Mas essas são as fontes formais do direito. Fontes formais, ou seja, fontes que formalmente criam o direito a partir da sua edição e do início da sua vigência, conforme nós estudamos lá na LINDB, né? Elas começam a ser obrigatórias, né? E podem começar a produzir efeitos. Nós estudamos isso lá na LINDB, certo? Então, aqui já estamos fazendo uma comunicação entre o nosso assunto de direito eleitoral com o assunto da LINDB, né? Essas são as fontes que nós chamamos formais. Mas as fontes formais, ou seja, os atos normativos que são criados no Congresso Nacional, aqueles que nós chamamos de infraconstitucionais ou legais, e as fontes infralegais, nesse caso do direito eleitoral, normas criadas pelo TSE, certo? Elas sempre decorrem de fatos sociais, né? Os fatos sociais, as pressões sociais, e aí compreendam, pressões políticas,
né? Pressões econômicas, pressões contingenciais em relação à luta pelo poder que se trava no Congresso Nacional, que se trava nos estados do país, nas câmaras de deputados, no Senado, nas assembleias legislativas. Esses fatos sociais, essa luta pelo poder, né, que nós chamamos fatos sociais, conflitos de ideias, conflitos de ideologias políticas, é desse confronto de fatos sociais que no Congresso Nacional, tentando regulamentar e promover um consenso possível, né, dentre todas essas lutas ideológicas, o Congresso faz surgir uma fonte formal, uma lei complementar, né? Então, os fatos sociais, eles são chamados fontes materiais ou substanciais do direito. Ou seja, é deles, do conteúdo deles, desses conflitos que existem no grupo social, que emanam as normas que vão regulamentar, na verdade, todos os ramos do direito, inclusive o direito eleitoral. Certo? Então, os fatos sociais compreendem as ocorrências do grupo social que, após valoradas como relevantes para uma convivência pacífica e harmoniosa deste grupo social, pressionam as autoridades legiferantes, ou seja, aqueles que têm poder de editar normas, portanto, legislativo tem poder de editar normas legais. O Poder Executivo tem poder de editar medidas provisórias. TSE tem poder de editar resoluções. Então, é desses fatos sociais que, de acordo com o nível de relevância dele, emanam as normas jurídicas eleitorais formais. Certo? Beleza, professor, beleza. Entendi. Sabendo disso, né, meus amigos, a gente já conhecendo o direito constitucional, a gente compreende que a Constituição Federal, sendo ela a nossa norma fundamental, né, norma que funda um país, a norma que está no ápice da pirâmide normativa, que vocês já devem ter visto esse desenho em muitas aulas, né? A Constituição Federal, ela é a fonte primeira de todos os ramos do direito, inclusive do direito eleitoral. Então, nós, quando formos estudar direito eleitoral, nós leremos aqui, faremos referência a muitas disposições que estão no texto da Constituição. Ok? Porque, em sendo a Constituição a norma fundamental e havendo em seu texto regras que, por exemplo, definem a idade mínima de alistamento eleitoral, né, que definem que o voto é obrigatório, o voto e alistamento são obrigatórios para os maiores de 18 anos até os 70 anos, né, incompletos. Isso está na Constituição. A Constituição também prevê, por exemplo, o regime que nós temos de sistema eleitoral proporcional, majoritário, né, majoritário, que são os cargos para Poder Executivo e Senado. Isso tudo está na Constituição. Então, vai haver momentos, nós vamos estar estudando direito eleitoral, lendo disposições que estão no texto da Constituição, porque está diretamente associado e cai tanto na prova de direito constitucional, como cai na prova de direito eleitoral. Então, vocês têm que estar cientes dessa dupla perspectiva de algumas normas que estão na Constituição. Certo? Beleza. Então, a fonte primeira, a fonte de hierarquia maior do direito eleitoral é a Constituição, né? A Constituição estabelece as regras gerais para a realização das eleições, evidentemente. Por exemplo, a data das eleições, ela é fixada na Constituição. As eleições serão sempre no primeiro domingo de outubro, e em havendo o segundo turno, no último domingo de outubro. Está lá na Constituição. Certo? Se houver alguma norma infraconstitucional dizendo o contrário, essa norma ela é inconstitucional. Ela não foi recepcionada pela Constituição. Então, não vale. Vale o que está no texto da Constituição. Ok? E é ela, portanto, a nossa fonte primeira do direito eleitoral. Certo? Porque é nela que estão as regras
fundamentais, as normas mais gerais que regularão as eleições. É nela que estão definidos aí vários princípios que nortearão o processo eleitoral, como, por exemplo, princípio da soberania popular, princípio da liberdade de escolha dos candidatos pelos eleitores, princípio da igualdade entre os candidatos que vão competir as eleições, na maior medida possível, devem ser tratados de forma igual, né? Não pode haver um tratamento diferenciado ou privilegiado para o candidato A ou B. Se isso vier a acontecer em alguma eleição, ou se vocês souberem que já aconteceu em algum lugar, isso torna o processo eleitoral viciado, certo? Ilegítimo, porque a autoridade que vai julgar o processo eleitoral tem que ser isenta, tem que estar distante das partes, somente intervindo quando houver quebra das regras, mas intervindo de forma, diríamos assim, cuidadosa e nos estritos termos da Constituição e das leis. Se uma autoridade judicial eleitoral que preside um processo intervém demais no processo, criando desequilíbrio entre os que concorrem, esse processo, se você fizer um estudo profundo dele, pode chegar à conclusão de que se tratou de um processo ilegítimo, pois viciado pelo desrespeito a um princípio constitucional que é o tratamento isonômico entre os candidatos. Outro princípio que está na nossa Constituição, que tem a ver com o direito eleitoral, o princípio da transparência das eleições. As eleições têm que ser transparentes. O titular do poder, que é o povo, tem que ter o máximo de informações possíveis para poder fiscalizar o processo eleitoral, para poder representar aqueles candidatos e aquelas condutas dos candidatos que estão, na verdade, não é representar, é notificar ao Ministério Público aquelas condutas que são ilegais, porque dentro do processo eleitoral brasileiro, o cidadão, ele não pode sozinho ingressar com ações, com representações, né? Eles apenas podem notificar os órgãos fiscalizadores, como, por exemplo, o Ministério Público Eleitoral. Ok? Então, o processo tem que ser transparente, amplo, público, ampla publicidade. Não pode ser sigiloso. Até porque, dentro de um dos princípios do direito eleitoral que nós temos o princípio republicano, né? Res pública, ou seja, a coisa é pública. Então, não pode haver segredos nesse processo eleitoral, certo? Porque quem manda, na verdade, quem é o poder que está escolhendo os seus representantes é o povo, né? E o papel do Poder Judiciário, da Justiça Eleitoral, que é um órgão e da execução a esse processo eleitoral em sentido amplo, é um papel de juiz, de árbitro, digamos assim, papel de árbitro, para equilibrar as forças e garantir o cumprimento das regras, apenas, sem tomar partido para a perspectiva político-ideológica de A, de B, de C ou de D. Quando isso acontece, todo o processo eleitoral fica sob suspeita e fica, pode traduzir, digamos assim, um vício nesse processo eleitoral. Beleza, professor, entendi os princípios que estão lá na Constituição, entendi. Além disso, professor, a Constituição prevê que compete privativamente à União, portanto, ao Congresso Nacional, com a participação do chefe do Poder Executivo, a elaboração de leis que tratarão de matéria eleitoral. Ou seja, qualquer lei que vá regulamentar o processo eleitoral é competência privativa da União. Isso está no artigo 22 da Constituição. De modo que não podem os estados legislar sobre direito eleitoral. Direito eleitoral é uma matéria cuja competência é privativa da União. Privativa da União para legislar sobre as normas gerais que vão regular todo o processo eleitoral. Se os estados só poderão legislar sobre questões de natureza eleitoral de forma muito incipiente, respeitando
as normas gerais fixadas na Constituição. Por exemplo, imagine que um Estado pretenda realizar um plebiscito para o desmembramento de 2 municípios, né? ou a junção, a fusão de 2 municípios, né? Que pretendem se unir por haver características semelhantes e tal, e o povo querer se unir. Veja, vai haver uma autorização da Assembleia autorizando esse plebiscito. Se for, por exemplo, o Estado querendo se dividir em 2, a Assembleia vai ter que aprovar isso. Além disso, essa aprovação precisa ser autorizada no Congresso Nacional. Então, a Assembleia legislou sobre isso apenas de forma subsidiária, respeitando as normas gerais fixadas pela Constituição e pela União, pois é matéria privativa da União o assunto matéria eleitoral, direito eleitoral. Por quê? Porque não pode ter umas regras de eleições para o Rio Grande do Norte, outra para a Paraíba, outra para o Ceará, outra para o DF, não. As regras eleitorais, elas são nacionais. A gente não pode nem dizer que elas são federais. Não, elas são nacionais. Porque, além de serem aprovadas na União, portanto, também serem leis no sentido, né, de terem sido aprovadas por um órgão federal do Legislativo, elas são leis nacionais, porque elas se aplicam em toda a União, em todos os entes da federação. Tá certo? Ah, beleza. Então, só quem pode legislar, como regra, é a União, porque é competência privativa tratar sobre direito eleitoral. Beleza, professor, entendi. Tranquilo, entendi. As leis eleitorais elaboradas pelo Congresso e sancionadas pelo presidente também são importantes fontes do direito eleitoral. Claro, né? Nós já temos a Constituição como fonte principal e nós temos as leis eleitorais, que são as outras fontes do direito eleitoral, que são essas que nós vamos estudar aqui no nosso curso, na maior medida possível, né? Os assuntos que estão nela regrados, que mais caem em concurso público. Essas leis estabelecem regras mais específicas para cada processo eleitoral, porque venhamos e convenhamos, a Constituição não pode detalhar, por exemplo, como é que vai ser feito o alistamento eleitoral, né? Não, para você fazer o alistamento, você tem que trazer o RG, comprovante de residência, comprovação de que você é brasileiro, não, né? Isso não fica no âmbito da Constituição, o como fazer. A Constituição define uma norma geral. O alistamento eleitoral é obrigatório a partir dos 18 anos, até 69 anos, 70 anos incompletos. Ele é facultativo para pessoas que têm entre 16 e 18 anos incompletos e para os que têm mais de 70 anos, bem como para os analfabetos. É o que a Constituição diz, fixou suas regras gerais. Mas como fazer o alistamento? Vai ser através de um sistema de banco de dados? Vai ser presencial? Vai ser online? Isso tudo é detalhado em leis, certo? Leis essas de competência da União, cuja atribuição é da União. Beleza, meus amigos? E, professor, entendi. Então, já entendi que a Constituição é fonte do direito eleitoral, fixando as normas fundamentais. Aprendi que as leis também são fontes do direito eleitoral. E aí, dentre as leis, nós temos leis importantes aqui. Temos que estudar em conjunto com o professor, porque se vocês forem estudar algumas dessas leis sozinhos, principalmente o Código Eleitoral, nele, por ser uma lei de 1965, vocês encontrarão disposições que não estão mais válidas, mesmo sem terem sido revogadas expressamente. Mas elas não estão mais válidas porque elas não foram recepcionadas pela Constituição de 1988. E aí, o estudo do Código Eleitoral precisa ser feito com apoio, né, das lições aqui do professor, ou então, a partir de um Código Eleitoral anotado, em que você vai ter o artigo no Código Eleitoral, com comentários nesse artigo, dizendo, por exemplo, se aquele artigo do Código Eleitoral ainda está de acordo com o que foi previsto na Constituição de 88. Então, o estudo do Código Eleitoral, para vocês que estão começando agora, é um estudo que tem que ser feito com cuidado, tá certo? Não peguem, por exemplo, para estudar, o Código Eleitoral do Planalto.
Porque lá não tem comentários. Tá certo? Professor, eu quero estudar o Código Eleitoral todinho. Beleza. Então, vocês, querendo estudar o Código Eleitoral todinho, vocês vão lá no Google e vão botar assim, Código Eleitoral comentado. Código Eleitoral comentado. Na minha apostila, né, é verdade, né, eu já trouxe as disposições do Código Eleitoral comentado que poderão cair na sua prova, mas você quer ficar craque, quer ficar realmente podendo pegar todos os detalhes possíveis do assunto. Então, você vai buscar Código Eleitoral comentado do TSE. Mas anotado. Código Eleitoral anotado do TSE. Aí você vai ter um trabalho que o TSE fez, né, para manter disponível para todos quais são as normas do direito eleitoral que estão vigorando, que estão lá no Código Eleitoral vigorando, mas as interpretações que já foram dadas àqueles artigos, àqueles incisos, para torná-los de acordo com o que diz o texto constitucional, certo? Não estudem o Código Eleitoral apenas pelo que está lá no Planalto. Se vocês pegarem lá e imprimirem, vocês podem se confundir, porque há disposições no Código Eleitoral, que é de 1965, que não foram recepcionadas pela Constituição ou que foram revogadas pela Lei das Eleições, por exemplo, mas revogadas apenas tacitamente e não expressamente. O professor já ouviu falar nisso, revogação tácita e revogação expressa. A gente ouviu falar disso, meus amigos, quando estávamos dando LINDB, né? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa lei aqui, a Lei das Eleições, ela tem várias regras, ela é de 97, ou seja, já é, portanto, posterior à Constituição. Então, ela tem disposições que já revogaram algumas disposições do Código Eleitoral, só que ela não foi expressa. Então, você, se for no site do Planalto e consultar por uma e por outra, no site do Planalto, no que toca ao Código Eleitoral, vai estar lá tudo escrito como se estivesse valendo. Por quê? Porque a Lei das Eleições não revogou expressamente. Então, repito, o aluno que está no eleitoral tem que ter esse cuidado, certo? Professor, tem muita técnica de estudo, né, no eleitoral? Tem. Minha dica, porque é muita coisa. Foquem no que está na nossa apostila. Assistam às nossas aulas e façam os exercícios. Depois que vocês tiverem assimilado o que está nessa apostila e assimilado esses conceitos que eu estou trazendo, que nas minhas aulas eu vou trazer, comparando o código com a Constituição, por exemplo, aí sim vocês poderão ir lá no site do TSE, certo? E compreender melhor o Código Eleitoral anotado. Aí sim, isso é um arquivo em PDF, gratuito, tá certo? Aí vocês vão conseguir aí compreender bem. Beleza? Tranquilo. Além da Lei das Eleições, que é outra lei importante, né, que é fonte do direito eleitoral, nós também temos a Lei dos Partidos Políticos, né? Nós temos disposições na Constituição que abordam os partidos políticos, a partir do artigo 17, se não me falha a memória, e temos também uma lei que regulamenta o funcionamento dos partidos políticos. Essa lei é fonte do direito eleitoral, porque o direito eleitoral bebe dela para resolver os conflitos que surgem. Nela estão descritas uma fase importante, alguns procedimentos importantes, por exemplo, para o que nós chamamos de condições de elegibilidade, já que para que o indivíduo possa ser candidato, ele tem que ser filiado a um partido político. E as regras para se filiar a um partido político estão previstas na lei dos partidos políticos. Na lei dos partidos políticos, né, e numa resolução do TSE que trata do tema. Mas o nosso curso foi elaborado a partir do que está na lei, certo? Porque as resoluções do TSE, elas precisam obedecer o que a lei diz. Então, se você compreender bem a lei, não é possível que uma resolução do TSE descumpra o que está na lei. E além da Constituição, que é fonte do direito eleitoral, que, portanto, vocês têm que anotar aí, terei que estudar esses artigos da Constituição que estão na minha apostila. Além do Código Eleitoral, que vocês vão ter que ver aí, terei que estudar esses artigos que estão na minha apostila do Código Eleitoral. Além da Lei das Eleições, em 9.504, que também os artigos importantes eu vou trazer para cá, na nossa apostila. E Lei dos Partidos Políticos, também tem a Lei das Inelegibilidades, que aí é uma lei complementar.
muito conhecida, Lei Complementar número 64, certo? Que é a lei que recebeu as disposições que foram aprovadas pela Lei da Ficha Limpa, né? Foi um projeto de iniciativa popular que resultou numa lei que tentou moralizar o processo eleitoral, impedindo pessoas que têm a ficha, diríamos assim, duvidosa, né, de concorrerem aos pleitos, certo? Só para deixar claro, está prestes a haver uma mudança em algumas leis eleitorais que estão aí indicadas. O Congresso está debatendo hoje, aprovou no Senado recentemente, se não me falha a memória, dia 15 de setembro, e enviou para a Câmara. A Câmara, se quiser que ela já valha para a próxima eleição, tem que aprovar isso até um ano antes da eleição. Senão, essa lei não vai ter eficácia na eleição do ano que vem. E eles estão correndo aí para ver se aprovam essas mudanças. Professor, quando houver essas mudanças, poxa, tudo que eu estudei eu vou ter perdido? Tudo que está na sua apostila vai ter sido perdido? Não, né? Tudo não. Porque pelo que nós já sabemos das mudanças, serão algumas mudanças pontuais, mas o que eu estou ensinando aqui de essencial, muita coisa, 95% vai permanecer. Aí, quando sair essa mudança, se for o caso, se ela sair até o dia 6 de outubro, até eu ter vencido o nosso curso, eu acho que eu já vou ter vencido o nosso curso até lá, aí a gente pode conversar com Paula, se for o caso, para fazer um aulão, para apresentar essas mudanças mais recentes. Porque em havendo essas mudanças, meus amigos, é evidente que as mudanças tendem a cair nas provas, né? Porque é coisa nova, o examinador já faz a questão focando muito nas mudanças, certo? Pelo menos uma ou duas questões vão ser baseadas nas mudanças. Agora, o que eu estou ensinando aqui para vocês vai deixar de valer depois das mudanças? Eu diria que 95% vai continuar valendo. Que as mudanças está sendo o que nós chamamos mais uma mini-reforma. Nós nunca tivemos uma reforma ampla, bem sistematizada, desde a Lei 9.504. Agora, nós já tivemos várias mini-reformas, certo? Várias. E isso torna também para o aluno que é de concurso, torna um desafio o estudo do direito eleitoral, porque ele acaba virando uma colcha de retalhos. Até para nós, que somos profissionais da área, né, que eu atuo na justiça eleitoral, toda vida que eu vou fazer algum ato, algum processo, alguma sentença, minutando uma sentença, algum despacho, toda vida eu abro o Google e consulto para ver qual é a versão mais recente da lei, para poder aplicar a lei atual, porque eles mudam muito, né? A cada 2 anos, para atender interesses políticos, ou seja, para atender aqueles fatos sociais que nós debatemos aqui, como fontes do direito, né? Conveniências políticas, né? Acordos políticos no Congresso. Eles mudam a lei. A gente tem que correr atrás, o profissional do direito. Quem passar aqui, que vocês vão ser meus colegas de carreira, eu acredito, minhas colegas de carreira, né? Quem passar aqui vai ter que estar fazendo isso quando estiver trabalhando, certo? Não tem para onde correr. Entendi, professor, entendi. Então, essas são as principais fontes do direito eleitoral, né, professor? A Constituição, o Código Eleitoral, a Lei das Eleições, a Lei dos Partidos Políticos e a Lei das Inelegibilidades. Ah, então beleza, agora acabou-se, né, professor? Opa, acabou não. Acabou não ainda, certo? Ainda há outra fonte importante do direito eleitoral, fonte que nós chamamos também de normativa, fonte formal, que complementam as leis eleitorais, que são as resoluções emanadas do TSE, certo? Resoluções emanadas do TSE. São fontes formais do direito eleitoral de 2º grau, ok? Porque o TSE é um tribunal sui generis. Na verdade, a justiça eleitoral é uma justiça sui generis, porque ela possui atribuições que não necessariamente, que não são comuns, eu diria, aos outros ramos da justiça, ok? A justiça eleitoral tem, por exemplo, atribuições normativas, regulamentares, que é quando ela faz as resoluções do TSE. Ela tem um papel administrativo muito mais intenso do que, por exemplo, os outros órgãos do Poder Judiciário que exercem atividade administrativa apenas de forma atípica. Já a Justiça Eleitoral, não. Ela tem uma constante atividade administrativa, como, por exemplo, atendimento ao eleitor, realização dos títulos, emissão de certidões, de quitação eleitoral.
atualização e manutenção do cadastro eleitoral, que é um banco de dados onde constam todos os eleitores do Brasil, lançamento nesse banco de dados daqueles eleitores que morreram, para que os títulos deles sejam cancelados. Então, há um conjunto de atribuições administrativas da Justiça Eleitoral. Além dessas atribuições que ela tem algumas outras que aí são mais parecidas com... ela tem outra que é típica da Justiça, né, que é julgar os conflitos que acontecem nas eleições. Os conflitos entre candidatos e partidos, entre Ministério Público e candidatos, coligações, federações. Então, a Justiça Federal tem essa característica sui generis, certo? Nós vamos detalhá-las ao longo da nossa aula. Beleza, professor. Então, as leis eleitorais, portanto, estabelecem as sanções aplicáveis ao descumprimento das normas jurídicas, certo? Normas jurídicas quais? Normas jurídicas eleitorais. Beleza. Além das leis eleitorais, nós ainda temos uma fonte que nós chamamos indireta, que é a jurisprudência dos tribunais eleitorais, né? Os entendimentos que os tribunais eleitorais traduzem nas suas decisões, eles acabam servindo, muitas vezes, até mesmo para a criação de leis, né? E concretizam os entendimentos jurisprudenciais do TSE. Os deputados veem o que o TSE interpretou de uma lei, e aí mudam depois a lei para adequar a lei ao entendimento do TSE, por exemplo. O TSE, quando vai aplicar uma regra, uma lei, né, ou uma norma eleitoral. Então, a jurisprudência é uma fonte também do direito. Só que a jurisprudência é uma fonte secundária. Por quê? Porque a jurisprudência do TSE não é vinculativa, né? Jurisprudência vinculativa, já também fazendo uma interdisciplinaridade com a matéria de direito constitucional, só tem do Supremo, né? Que são as súmulas vinculantes. Essas são vinculativas. Mas a jurisprudência dos tribunais superiores, como regra, as súmulas, inclusive, não são vinculativas, elas são norteadoras da interpretação e da aplicação do direito nas eleições, mas elas não são vinculativas como regra, tá certo? Mas as decisões desses tribunais têm força de lei apenas entre as partes. Sim, claro, se houver um conflito entre um partido X e um partido Y, quando houver a decisão transitada em julgado, aquela decisão vai fazer lei entre as partes. Isso acontece em qualquer processo judicial. E também, portanto, nos processos judiciais eleitorais. Show de bola, professor. Tranquilo, entendi. Então, já vi aí várias fontes, né? Várias fontes. Certo. E, professor, o que é mais, assim, é fonte da Justiça Eleitoral, das normas da Justiça Eleitoral, né? Fontes do direito eleitoral, desculpe, que nós temos a resolução do TSE. Essas aqui são fontes de direito eleitoral importantíssimas, porque elas complementam o sentido das leis. Elas dão execução às leis eleitorais. A lei eleitoral diz assim, por exemplo, para fazer... a Constituição fala, o alistamento e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Beleza, está lá previsto de forma genérica, obrigatório. Aí a lei eleitoral diz, olha, para poder se alistar, já detalhando a Constituição, a lei eleitoral diz assim, a lei 9.500, o Código Eleitoral diz assim, para realizar o alistamento eleitoral, o eleitor deverá qualificar-se, né, comprovar sua nacionalidade e ser atendido no cartório. Beleza. Mas como é que esse atendimento se dá? Vai ter coleta de biometria? Vai ter batida de foto? Ou vai ser tudo manual? Vai ser feito em um sistema eletrônico? Esse sistema eletrônico vai ser organizado por quem? Pelos TREs ou pelo TSE? Isso tudo é regulamentado não na lei e nem na Constituição, mas na resolução que dá execução à lei e à Constituição. Então, as resoluções do TSE são fontes do direito eleitoral, muito importantes, certo? Mas elas têm o papel de detalhar os modos de execução e aplicação das leis eleitorais que foram aprovadas no Congresso. Desde que autorizados, né, nos termos que foram autorizados pelo Código Eleitoral. Em tese, em regra,
essa função regulamentar do TSE, ou seja, função de editar normas, regulamentar ou normativa, vocês podem colocar também, e, portanto, de editar resoluções, tem o objetivo de detalhar os modos de execução e a aplicação das leis aprovadas no Congresso. Porque quem cabe legislar, criar leis sobre direito eleitoral, nós já aprendemos, é o Congresso Nacional, já que se trata de competência privativa da União. Beleza, professor. Então já aprendi aí mais uma fonte do direito eleitoral, né? Beleza. Professor, isso aqui que está grifado em azul, que o senhor falou aí, mas o senhor não detalhou ainda. Essa questão da função consultiva dos tribunais eleitorais. Vou falar já delas, certo? Já eu falo delas. Essas, meus amigos, que eu apresentei aqui, ó, resoluções do TSE, leis, Código Eleitoral, Lei das Eleições, Lei dos Partidos Políticos, Lei das Inelegibilidades e as próprias disposições da Constituição são o que nós chamamos de fontes primárias. E as resoluções do TSE são consideradas fontes secundárias como regra, certo? Fontes formais, portanto, previstos em documentos formais, Constituição e leis e resoluções, e as primárias seriam as leis propriamente ditas, a Constituição propriamente dita, e as resoluções seriam fontes secundárias. Mas já houve 2 casos em que o Supremo permitiu reconhecer as fontes, aliás, as resoluções do TSE, como fontes primárias. Nós vamos debater aqui ao longo do curso, certo? Depois a gente detalha isso. Essa primeira aula é para vocês irem quebrando o gelo, né? Tendo uma visão geral do cenário que vocês terão que se dedicar aos estudos, certo? Essa é uma visão geral. Beleza, professor. Então, além dessas fontes, né, professor? Dessas fontes formais que o senhor apresentou, ainda há as chamadas fontes secundárias não formais, certo? Que são a doutrina, né? A doutrina e a própria jurisprudência, que nós já falamos aqui em cima. Por quê? Porque a doutrina, por mais que ela não crie normas, ou seja, o que é a doutrina, professor? Eu nem sei o que é doutrina. Eu não sou da área do direito, professor. Tem que explicar o conceito. Doutrina, meus amigos, minhas amigas, é aquele conjunto de trabalhos, livros, teses jurídicas, construídas pelos estudiosos do direito, os acadêmicos, os juristas brasileiros, em que eles analisam as leis, os institutos jurídicos da justiça eleitoral, do direito eleitoral, os princípios jurídicos eleitorais, e nessas análises, com essas análises que eles fazem, eles editam obras jurídicas, livros, certo? Artigos jurídicos, dissertações, teses de doutorado, que ao analisar e interpretar esses institutos, muitas vezes influenciam o próprio legislador na edição de leis. Por isso que a gente diz que a doutrina, ela é uma fonte secundária do direito eleitoral, porque ela não tem força normativa, mas ela dá argumentos ao jurista que vai aplicar o direito, né? Dá argumentos, dá explicações lógicas das teses, do porquê de o direito eleitoral dever ser aplicado de um jeito e não de outro. Então, no âmbito do direito eleitoral, nós temos 2 fontes secundárias, que seriam a jurisprudência e a doutrina. E várias fontes primárias, leis, Lei 9.504, normas constitucionais, algumas resoluções do TSE, aí, bota um asterisco aí, algumas, até hoje 2 foram consideradas normas primárias. O Supremo tende a entender que as normas do TSE são fontes secundárias, porque não decorrem diretamente da Constituição, decorrem de uma autorização que o Código Eleitoral deu ao TSE para exercer função regulamentar, portanto, função infralegal. Só que se o TSE exercer função infralegal em matéria que não tenha lei editada no Congresso, aí o STF entende que essas normas chamadas resoluções do TSE, que regulamentam questões que não estão claras nas leis eleitorais, podem ser de hierarquia
infraconstitucional diretamente. Aconteceu apenas 2 vezes, foi no caso da verticalização das coligações e foi no caso das regras de fidelidade partidária, que ao longo do curso eu vou retomar e explicar com mais detalhes, certo? Beleza, professor, beleza. A jurisprudência nós já dissemos o que é, né? A jurisprudência, meus amigos, é um conjunto reiterado, certo? De decisões tomadas no tribunal que, a partir de um certo momento, geram o que nós chamamos desses precedentes, ou jurisprudência, e define a visão que os tribunais têm de como deve ser a interpretação e a aplicação das normas eleitorais. A jurisprudência ela não é obrigatória como regra, a não ser a jurisprudência do Supremo, fixada em súmula vinculante. Mas a jurisprudência dos outros tribunais também são fontes do direito secundárias, porque elas orientam, né, qual o entendimento das cortes superiores. E aí os juízes de primeiro grau, os tribunais de segundo grau, quando vão aplicar o direito, estudam quais são os entendimentos das cortes superiores para realizar decisões que estejam de acordo, muitas vezes, com essa jurisprudência dos tribunais superiores, com isso, tentando garantir o que nós chamamos de segurança jurídica, né? Segurança jurídica. Isso é um objetivo da jurisprudência. Então, é uma fonte secundária também, não é uma fonte primária do direito. Beleza, a doutrina eleitoralista, eu já falei sobre ela. Show de bola, show de bola. Isso aqui foi a explicação que eu dei para explicar a vocês o que era doutrina como fonte do direito. Essa parte que tem a ver com o conceito de direito eleitoral, com o conceito de fontes do direito eleitoral, a apresentação de quais são as fontes do direito eleitoral. A dica que eu estou dando a vocês, de que quando forem estudar, principalmente o Código Eleitoral, que é anterior à Constituição de 88, não façam sem um direcionamento, certo? Como o que é dado na minha apostila, por exemplo. Ou sem um direcionamento que é dado, por exemplo, no código anotado disponível no TSE, porque vocês podem se confundir. Porque há disposições no Código Eleitoral que não estão mais produzindo efeitos por não terem sido recepcionadas pela Constituição. Beleza, professor. Nós também acabamos falando aí das funções, né, que a Justiça Eleitoral, acabamos introduzindo um pouco algumas funções que a Justiça Eleitoral ela tem, né? Nós vimos que ela tem, portanto, função de quê? De administrar o processo eleitoral, vimos aqui. Ela é quem administra, quem executa, certo? Quem garante as sanções no que toca à fiscalização, que quando os que disputam as eleições começam a descumprir as normas, quem aplica as normas de sanção fiscalizando o processo é a Justiça Eleitoral. Ela tem o que nós chamamos de poder de polícia em relação à propaganda, por exemplo. Nós vimos que a Justiça Eleitoral tem uma função também normativa ou regulamentar. Ela edita normas jurídicas, chamadas resoluções do TSE, que são fontes formais do direito, certo? Que são fontes formais do direito eleitoral, mas que, sendo fontes formais do direito eleitoral, não, sendo fontes formais, obrigam os envolvidos, certo? Mas que não tem ainda, como regra, o caráter de fonte primária, e sim de fonte secundária, mas é uma função normativa. Função normativa, é muito presente na Justiça Eleitoral. Nós vimos rapidamente, que eu vou explicar detalhadamente na próxima aula, uma função que o TSE tem chamada função consultiva do TSE. O TSE pode realizar consultas, respondendo a questionamentos feitos em tese pelos que estão disputando um pleito. Ok? Então, tivemos uma boa introdução aí do que vai ser o nosso curso. Beleza, dito isso, vamos ver se isso cai em prova. Será que isso cai em prova? Vamos ver, né? Vamos ver se cai. O professor não é doido de botar assunto que não cai, né? Eu não sou doido, né?
Eu vou botar assunto que cai, certo? Não adianta eu ficar trazendo para vocês assunto que não vai cair. Esses assuntos eu trouxe porque cai, certo? E caiu recente, ó. Caiu recente. Provazinha de 2023. De promotor de justiça. Disse a prova o seguinte, ó. No direito eleitoral, as fontes formais estatais, que são aquelas elaboradas pelo Estado e que devem ser seguidas por todos no país, incluem, entre outras. Ou seja, quais são as fontes do direito eleitoral que devem ser, após emanadas do Estado, ou seja, Estado quem? Legislador, aprovado pelo presidente da República, ou TSE, aprovado como resoluções, em segundo nível, ou seja, fontes secundárias. Quais são elas, professor? A Constituição seria uma fonte do direito eleitoral? Sim, né? Sem nenhuma dúvida. É a primeira fonte, não só do direito eleitoral, mas de todo o ordenamento jurídico. É dela que emanam várias regras e vários princípios que vão nortear todo o direito eleitoral. Então, a Constituição é fonte, sim, é fonte. A consulta, professor, a consulta é fonte do direito eleitoral? Professor, o senhor não falou de consulta, não. O senhor falou de leis, mas o senhor falou que o TSE realiza consultas. Tudo bem. Mas a consulta é uma fonte do direito eleitoral? Vamos pensar. Já já a gente debate elas. Certo? Já já a gente debate elas. Porque eu não detalhei a consulta, mas eu vou esclarecer elas nessa questão, para vocês compreenderem a resposta da nossa questão, certo? Mas a gente sabe, por exemplo, que a lei dos partidos políticos, o professor falou aqui, a lei dos partidos políticos é fonte do direito eleitoral, lei 9.096, de 1995. O professor também falou da lei das inelegibilidades. Ah, beleza, não tenho nenhuma dúvida de que a lei das inelegibilidades, ela também é fonte do direito eleitoral, né? Cria as inelegibilidades, lei complementar número 65, alterada pela lei da ficha limpa. E o professor também falou que a resolução do TSE também é fonte do direito eleitoral, mas nesse caso, como regra, fonte secundária, fonte normativa secundária, em regra, né? Só teve 2 vezes, repito, que o TSE, que o STF entendeu que ela tinha força de lei. Só teve 2 vezes. Portanto, que ela tinha força de fonte primária. Porque o TSE não é um órgão legislador. Ele é um órgão judicial que pode exercer função normativa dentro dos limites da lei e da Constituição. Mas nesses 2 casos, o Supremo deu a norma que emanou do TSE, hierarquia de fonte primária. Mas é exceção isso. Ok? Beleza, então vamos ver. Bem, eu já sei que A1 é. Então A1 tem que estar na resposta. A1 está aqui. Eu sei que A3 é. A 3 tem que estar na resposta. Então, já sei que a letra A não é. Já sei que a letra B não é. Já sei que a 1 é, a 3 é e a 4 é. Então, beleza. Então, por enquanto, pode ser essa daqui. Essa daqui também não pode, porque a 1 é. A gente já viu que a 1 é. Então, só fica faltando a letra C ou a letra E. A 5 é? É, a 5 é. O item 5, né? Também é fonte. Beleza, então acaba que só sobra o quê, então? A letra E, a resposta. Então, isso quer dizer o seguinte, professor, você não falou sobre consulta, professor? Falou que a consulta é uma atividade do TSE, que ele exerce, uma função atípica, própria, sui generis do TSE, mas você não falou que a consulta ao TSE era uma fonte do direito eleitoral. É verdade, eu não falei, mas vou falar agora. Por quê? O que é uma consulta, né? Que o TSE responde. Veja bem, meus amigos. O TSE exerce uma função chamada consultiva e algumas autoridades federais ou diretórios nacionais de partido, quando tem as eleições em período pré-eleitoral, eles vão interpretar a lei e eles têm dúvidas sobre determinadas condutas, se podem ou se não podem fazer.
E eles têm medo de fazer determinadas condutas em tese e depois que o processo eleitoral iniciar, eles sofrerem sanções por isso, inclusive com a perda do mandato. Então, muitas vezes, os sujeitos que vão concorrer aos pleitos, quais sejam os legitimados, autoridade com jurisdição federal ou diretórios nacionais dos partidos, para não ter condutas que desrespeitam a lei eleitoral, que porventura exigem interpretações do TSE, eles consultam ao TSE qual a verdadeira e qual a melhor interpretação da lei eleitoral sobre alguns fatos em tese, certo? Sobre algumas condutas em tese. Não pode ser uma consulta concreta. Se fulano de tal tiver feito isso, naquele canto ele cometeu um ilícito eleitoral, TSE? Não, não é isso. A consulta é feita em tese. Então, eles olham a lei, por exemplo, que diz que é vedada a propaganda irregular, por exemplo. Né? É vedada a propaganda irregular. Mas eles vão perguntar, TSE, propaganda no site pessoal de um cantor que tem 30 milhões de seguidores. Né? Isso é uma coisa em tese, não está falando de um cantor específico, não. Vou dar um exemplo, certo? Isso é propaganda irregular, porque já que ele está se autopromovendo ou não? Aí o TSE vai responder, olha, aí vai analisar o caso concreto, né, vai ter um processo, e o TSE vai dar uma resposta. A resposta do TSE às consultas, elas se manifestam por meio de resoluções. Então, a resposta a uma consulta do TSE se manifesta em resoluções. Por isso, o examinador considerou a consulta como sendo uma fonte formal, né, do direito eleitoral. Na minha leitura, essa questão não ficou muito boa, mas eu já trouxe para vocês perceberem o que é que a CESP acha em relação à consulta. Porque a consulta, professor, foi considerada pela CESP como sendo uma fonte do direito eleitoral. Porque a consulta tem como resposta uma resolução do TSE, dizendo qual é a interpretação correta daquele instituto que foi consultado. E aí o CESP entendeu que a consulta caberia, né, como resposta, certo? Apesar de que dava para chegar à solução do problema sem nem analisar o que era uma consulta, né? Dava para chegar. Se vocês perceberem por eliminação, considerando que a 1, a 3, a 4 e a 5 a gente tinha certeza, só ia acabar sobrando a letra E para nós, certo? Mas esse inciso 2 aqui, a gente percebe que a banca CESP entende que a consulta é considerada uma fonte do direito eleitoral, porque ela tem como resposta uma resolução do TSE. E mais do que isso, essa resposta do TSE em resolução passa a ser vinculativa para as futuras decisões do TSE que venham ser tomadas, né, caso surjam os conflitos consultados, né, questionados na consulta. Aí, nesse sentido, essa resolução do TSE, essa resposta à consulta, terá um efeito vinculativo para os futuros julgamentos a serem realizados pela Corte TSE. Beleza, professor. Questãozinha aí tranquila, né? Deu para entender. Se tiverem ficado algumas dúvidas, podem perguntar aqui no chat, ou se não ficar claro, depois falem comigo no privado, lá no meu WhatsApp, né, que vocês já devem ter aí, ou mesmo no meu Instagram, né, no privado lá do Instagram, @prof.erley-souza, certo? Me sigam lá, pessoal. O canal está crescendo, o canal e o meu perfil, eu quero que ele cresça organicamente, só com quem é meu aluno e quem quer aprender. Eu não faço uma questão de virar um famoso, não. Eu quero virar um professor que muda a vida das pessoas que estudam com ele, certo? Não tem condição de eu mudar a vida de 10 milhões de pessoas, né? Mais de 1.000, 2.000 eu tenho condições. Devagarinho, todo dia, ajudando um pouquinho, eu consigo ajudar, certo? Beleza. Então, questão resolvida. Questão 2. Vamos ver se isso cai em prova, né, professor? Se você está dando, vamos ver, ó. 2023, promotor diz o seguinte, ó, assinale a opção que indica corretamente uma fonte material do direito eleitoral. Uma fonte material. Professor,
O senhor falou que era fonte material, mas eu já esqueci, ó. Explica aí. Normal, acontece, né? Fonte material, meus amigos, ou também chamada fonte substancial, compreende os fatos sociais que impactam, que influenciam na produção da norma jurídica. Certo? Então, a lei orgânica dos partidos políticos, ela é uma fonte material, ela é uma fonte do direito eleitoral, sem nenhuma dúvida. Mas ela não é uma fonte material, não. Ela é uma fonte formal. Se você estiver estudando comigo, bota aí do lado. Fonte formal. Ora, ela já é uma lei. Ela já é o resultado de fatos sociais. Ok? Pois não, doutora Carol? Professor, repita, por favor. Fonte material são fatos sociais que impactam em quê? Impactam na criação das normas jurídicas, influenciam na criação, na produção legislativa. Certo? Quando a lei já está feita, ela já se transformou, né, a fonte material que deu origem a ela, já foi formalizada. Portanto, a gente diz que as leis, a Constituição, as resoluções do TSE são fontes formais, porque já passaram pelo processo formal de criação da norma jurídica. Certo? Então, a lei orgânica ela é uma fonte formal do direito eleitoral, mas ela não é uma fonte material. O Código Civil, professor, trata de alguma coisa de direito eleitoral? De nada. Né? Código Civil é fonte do direito civil, privado, particular, lembram? O direito eleitoral é um ramo do direito público. O Código Civil é uma fonte do direito privado, é um ramo do direito privado. Então, o Código Civil não tem normas que abordam o direito eleitoral. Pode até haver, no Código Civil, por exemplo, alguns institutos que repercutem no direito eleitoral, como, por exemplo, a ideia de personalidade, né? Toda pessoa é capaz, a partir do nascimento, com vida. Lembram disso? Sem dúvida, isso repercute, né? A maioridade, né? A maioridade para ser responsabilizado pelos seus atos, e inicia-se a partir dos 18 anos. Então, o Código Civil pode até servir indiretamente para algum instituto do Código Civil, pode até servir indiretamente para subsidiar alguma interpretação de uma lei eleitoral. Mas, mesmo se isso acontecer, eu não tenho como ter certeza se todas as normas do Código Civil, se nenhuma delas serve para o eleitoral, algumas servem. Ainda assim, o Código Civil seria uma fonte o quê? Formal. Porque o que é o Código Civil? É uma lei, né? Então, também não caberia nessa resposta. Questão C, ó. Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Também são fontes do direito eleitoral, mas não fonte material. Porque fonte formal, porque emanou do Estado. É uma norma emanada do Estado que se apresenta formalmente, com vigência, né? Com capacidade de produzir efeitos. Então, a letra C também não poderia ser. E aí só sobra a nossa letra D, né? Os fatos sociais que impactam a produção das normas eleitorais. Essas são as chamadas fontes materiais do direito eleitoral. Letra E. Respostas do TSE e dos TREs a consultas. Eu falei para vocês que o TSE pode responder a consultas, mas eu não falei que os TREs podem. Mas eu já digo, os TREs também podem responder a consultas. Só quem não responde a consultas, dentro dos órgãos da Justiça Eleitoral, que nós ainda vamos estudar, são os juízes eleitorais e as juntas eleitorais, certo? Mas o TSE pode responder a consultas formuladas por autoridades que tenham jurisdição federal ou formuladas por diretórios nacionais de partidos políticos. Os TREs podem responder a consultas, desde que formuladas por qualquer autoridade pública ou qualquer diretório de partido político. Beleza? Então, a questão 2 aí também, ó, mostra que essas questões caem nas provas, tá certo? Tem que ter essa perspectiva geral aí.
Questãozinha, antes de nós irmos para o intervalo, questãozinha 3, ó. Acerca das fontes do direito eleitoral, caiu para o cargo de técnico judiciário em 2017, no TRE de São Paulo, a respeito das fontes do direito eleitoral. Letra A, diz o seguinte, ó. A função normativa da Justiça Eleitoral autoriza que sejam editadas resoluções normativas pelo TSE. Beleza. Com a finalidade de criar direitos e estabelecer sanções? Opa. Aí não. Se vocês lembrarem, eu disse a vocês que as resoluções do TSE são fontes formais do direito eleitoral, mas de segundo grau, fontes secundárias. E nós aprendemos, lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 2, que e ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, para criar sanções ou criar direitos, certo? É preciso lei editada pelo Congresso. Ok? As funções normais, ou seja, para inovar na ordem jurídica, essa é a expressão correta. Para inovar na ordem jurídica é preciso lei. Ok? As normas infralegais, elas apenas detalham a execução do que foi criado nas leis. Mas elas não podem criar sanções ou direitos. Porque se fizerem isso, estarão desrespeitando o princípio da legalidade. Beleza? Além disso, diz a alternativa A, né? Possibilitando a revogação de leis anteriores que dispunham sobre o mesmo objeto da resolução normativa. Veja, quando nós estávamos estudando LINDB, aqui envolve conhecimento de LINDB, certo? Nós aprendemos uma coisa chamada paralelismo de formas. Somente uma lei pode revogar outra lei, né? Não é possível um ato infralegal revogar uma lei. Pois dentro daquela pirâmide que nós estudamos, onde está a Constituição no topo, as leis infraconstitucionais no meio e os atos infralegais embaixo das leis, essa hierarquia das normas, ela é uma regra do sistema para manter a própria coerência do sistema, completude do sistema. De modo que somente uma norma de mesma hierarquia é que pode, ou de uma hierarquia superior, é que pode revogar outra norma. Uma norma de hierarquia inferior, portanto, uma resolução, um ato administrativo, uma instrução normativa, uma portaria, ela tem que ser feita a partir do que a lei diz, obedecendo à lei, mirando apenas dar execução e cumprimento à lei, não inovando o ordenamento jurídico, certo? Ainda mais para criar sanções, né? Para criar sanções, aí ficou pior. Então, a letra A está errada. Espero que todos tenham compreendido aí. Me digam uma coisa, estou vendo todo mundo calado. Está dando para compreender bem aí, vocês que estão conosco? Por favor, me digam. Que se eu estiver indo muito rápido... Eu vou admitir. É como o senhor disse, eleitoral está bem melhor, pelo menos agora, até agora, do que civil. Que bom, que bom. Então, ótimo. E veja que conceitos de direito civil estão sendo trazidos para cá, né? Por exemplo, o conceito de LINDB, né? Beleza? Então, a letra A, errada, né? Todo mundo aí deu para entender por quê. Letra B. As normas eleitorais devem ser interpretadas em conjunto com o restante do sistema normativo brasileiro. Perfeito. Olha, isso aqui a gente estudou, sabe aonde? Lá em LINDB também. Chamamos isso de interpretação sistemática. O direito tem que ser interpretado de forma sistemática. Lembram disso? Certo? Continuando a alternativa B, né? Admitindo-se a celebração de termos de ajustamento de conduta previstos na Lei de Ação Civil Pública. Essa lei aqui é a Lei de Ação Civil Pública, Lei 7346 de 85, que disciplina a ação civil pública, desde que os partidos políticos transigam exclusivamente sobre as prerrogativas que lhes sejam asseguradas. Veja,
essa norma aqui começou bem, ó, né? As normas têm que ser interpretadas, a gente nos estima. Beleza. Mas aí ele veio aqui e bagunçou o meio de campo. Porque ele disse o seguinte, ó, sendo permitido a celebração, né, de ajustamento de conduta, desde que os partidos políticos transigam sobre prerrogativas que lhes sejam asseguradas. Vejam, quando eu comecei a falar do conceito de direito eleitoral, eu disse que o direito eleitoral é ramo do direito público. Ele tem normas jurídicas, leis, que regulam o direito público e dá acesso ao poder. Desse modo, os direitos e as regras previstas no direito eleitoral são normas de ordem pública. E, por isso, não admitem acordos, não admitem transigências, né? Não admitem acordos, não admitem que se transijam quanto a essas normas. Porque o direito eleitoral não visa proteger partido político A ou partido político B, ou candidato A ou candidato B. O direito eleitoral visa proteger a lisura do processo eleitoral, a honestidade do processo eleitoral, a legitimidade dos que vão vencer as eleições. E essa legitimidade está, portanto, prevista em normas de ordem pública. E normas de ordem pública, né, normas de interesse público, não podem ficar sob a disponibilidade dos partidos políticos ou dos candidatos. Não. Então, a alternativa B está errada por isso. Né? Apesar da interpretação ter que ser sistemática, ou seja, eu interpreto a resolução do TSE junto com o Código Eleitoral e junto com a Constituição. Tudo bem. Tudo bem. Mas não para revogar o caráter público do direito eleitoral, de modo a tentar dar a ele uma característica de direito disponível, capaz, portanto, de ser acordado, transigido, né? Alienado de acordo com a vontade das partes. Não, não. Aí a letra B ficou errada. Beleza? Letra C. Diz assim: o Código Eleitoral define a organização e a competência da Justiça Eleitoral. Isso é verdade, certo? A Constituição, ela define os principais órgãos da Justiça Eleitoral, mas ela faz remessa a uma lei complementar que detalhará essa organização e essa competência. Eu não cheguei a ler isso com vocês, mas isso é verdade, certo? Podendo ser aplicado, apesar de a Constituição Federal prever a necessidade de lei complementar para tanto. Essa alternativa está correta, e aí eu não tinha apontado isso para vocês na aula, eu vou apontar agora nesses próximos 5 minutos. O que é que acontece? Nós vamos ver a disposição constitucional sobre isso, né? O artigo 118, e um parágrafo lá do artigo 118 que define como é que se resolve, como é que está organizada os órgãos da Justiça Eleitoral. Nós vamos ver isso em aulas daqui a alguns dias, né? Talvez até hoje. Mas, o que é que acontece? O Código Eleitoral, se vocês observarem, eu vou subir aqui o slide, certo? Ele é uma lei ordinária. Olha como é que o código é. Lei número 4737, de 1965. Veja aqui não tem lei complementar. Tem lei o quê? Lei número tal. Isso quer dizer o seguinte, que ele foi aprovado no Congresso de 1965, lá no Parlamento, como lei ordinária. Certo? Ah, professor, beleza. Mas, professor, isso é estranho. Por quê? Porque a Constituição, o senhor está me dizendo aí, professor, que a Constituição diz que lei complementar é que vai definir a organização e a competência da Justiça Eleitoral. Como é que pode o Código Eleitoral, que é uma lei ordinária, definir a organização e a competência da Justiça Eleitoral, se a Constituição mandou que fosse uma lei complementar que fizesse isso? Aí aqui eu tenho que apontar para vocês um fenômeno que vocês talvez tenham ouvido falar lá na disciplina de Direito Constitucional. Por isso que eu falei que nós vamos, de vez em quando, falar de eleitoral com constitucional, certo? Então, os conhecimentos de Direito Constitucional serão importantes, muito importantes, na prova de Direito Eleitoral de vocês. O que é que acontece, meus amigos? Acontece um fenômeno chamado de recepção
material do Código Eleitoral. A recepção, lembrando a vocês, é um fenômeno que diz o seguinte: quando surge uma Constituição nova, a Constituição de 1988 surgiu. Isso quer dizer que todas as normas anteriores à Constituição de 88 foram revogadas? Não. Né? Não. Quer dizer o seguinte, que todas as normas anteriores à Constituição de 88, que não estejam de acordo com a Constituição de 88, não servem mais. Foram não recepcionadas. Só que as normas que são anteriores à Constituição de 88, que forem compatíveis com a Constituição de 88, elas são recepcionadas e continuam valendo. Certo? Esse é o fenômeno da recepção das normas anteriores à edição da Constituição. E o que vai fazer uma norma ser recepcionada ou não pela Constituição de 88 não é a sua forma de elaboração à época em que foi editada, mas sim o seu conteúdo, ou seja, a sua matéria. Também, podemos dizer, a sua substância, certo? E aí, se a substância da norma, se a matéria estiver de acordo com o que a Constituição previu, ela vai ser recepcionada materialmente, mesmo que tenha sido editada numa forma não prevista pela atual Constituição. Ok? Que é o caso, por exemplo, do Código Eleitoral. O Código Eleitoral, ele é uma lei, né, que foi editada sob a forma de lei ordinária. Só que ele é compatível em muitas coisas com a Constituição, com a matéria, né? Alguns dos seus dispositivos, o conteúdo deles é compatível com os dispositivos da Constituição, com a matéria que a Constituição tratou. E em sendo compatível, acontece esse fenômeno chamado recepção. Aquilo que é incompatível não é recepcionado e para de vigorar. Aquilo que é compatível é recepcionado e continua válido para todos os efeitos. Isso aconteceu com o Código Eleitoral, naquilo que ele for compatível com a Constituição. Isso aconteceu com o Código Penal. E foi, professor, foi. O Código Penal é um decreto-lei. Não sei se vocês lembram, né? Não sei se vocês já ajudaram o Código Penal. Se sim, façam um legalzinho aí. Mas o Código Penal é um decreto-lei. Certo? O crime de homicídio lá previsto, artigo 121, é compatível com o direito à vida protegido no artigo 5º da Constituição. Então, ele foi recepcionado. Com força de quê, professor? Ora, para definir crimes, a nossa Constituição previu a forma de lei. Mas ele não é um decreto-lei? Nem existe mais essa forma na nossa Constituição. Não existe mais não. Mas a matéria dele é compatível? Então, recebido materialmente pela Constituição. Beleza? Então, além... tem vários exemplos, tá certo? De recepção constitucional. Nós temos o Código Eleitoral, que em algumas partes foi recepcionado como sendo norma complementar, lei complementar, e em outras partes foi recepcionado como lei ordinária. Nós temos o Código Tributário Nacional. Vocês não estudam direito tributário não, para o eleitoral, mas o Código Tributário Nacional também é uma lei. E para regulamentar o sistema tributário nacional, a Constituição previu lei complementar. Mas só que, como o Código Tributário Nacional substancialmente, materialmente é compatível com a Constituição recepcionou ele com força de lei complementar. Então, isso é o fenômeno chamado recepção das normas anteriores à Constituição. Essa recepção não leva em conta a forma do ato, a forma pelo qual o ato normativo anterior à Constituição foi feito, mas sim a matéria. Se a matéria estiver de acordo, recepcionado. Beleza? Então, a letra C é a nossa resposta correta. Acho que com isso a gente conseguiu esclarecer aí. Se tiver ficado dúvida, depois eu peço que nos perguntem no privado, então no chat, certo? Quem é mais tímido. E, portanto, anota a letra C, a letra correta. Letra D. Vamos acabar essas duas para a gente ir para o intervalo, certo? As resoluções normativas do TSE,
as respostas às consultas e as decisões do Tribunal Superior Eleitoral são fontes do direito eleitoral. Veja, a gente já viu que sim, né? Aí ele pergunta assim, ó, de natureza exclusivamente jurisdicional e aplicáveis apenas ao caso concreto das quais emanam. Aí a alternativa ficou errada. Porque as resoluções do TSE, elas são abstratas, elas são genéricas. Elas regulam e dão execução à lei eleitoral em todo o Brasil. Então, elas não são normas concretas que resolvem um caso concreto. Não. Elas têm elevado grau de abstração e de generalidade. Então, quando ele fala assim, aplicáveis apenas ao caso concreto dos quais emanam, está errado, né? Além disso, as respostas às consultas, elas também têm generalidade, porque as consultas são feitas em tese e não em relação ao caso concreto. De modo que o TSE, quando decide uma consulta, responde uma consulta, ele define a tese que vai vigorar e não a solução de um caso concreto. Então, a letra D está errada por isso. Tomara que todos tenham entendido. A letra E diz assim, ó, o Código Eleitoral, beleza, sim. A lei das inelegibilidades, sim. A lei dos partidos, sim. A lei das eleições, sim. As resoluções normativas do TSE, sim. E as respostas às consultas, sim, conforme nós já vimos até mesmo numa questão anterior, né? São fontes de direito eleitoral de mesma estatura, hierarquia e abrangência, podendo ser revogadas umas pelas outras. Aí não é verdade, certo? Por quê? Porque nós já vimos que lei não tem a mesma hierarquia de resolução do TSE e de resposta à consulta, meus amigos. Lei está inferior diretamente à Constituição. As leis, elas têm como fundamento de validade a própria Constituição. As resoluções, não. Elas estão abaixo das leis. Como eu disse, elas visam dar fiel execução às leis. Então, elas são normas secundárias, tanto as resoluções do TSE, como as respostas às consultas. Então, quando ele diz que as resoluções e as respostas às consultas têm a mesma estatura, a mesma hierarquia e a mesma abrangência, podendo, inclusive, revogar leis, aí ele erra de novo, né? Ao confundir infralegal, doutora Luzinei. Certo? A Constituição está no topo, as leis são infraconstitucionais, ou seja, estão abaixo da Constituição, e as resoluções do TSE e respostas às consultas estão abaixo das leis, portanto, são infralegais. Beleza? E com isso, espero que tenha sido claro com você, a gente consegue acabar aí essa questão 3. E aí vamos ali dar um intervalozinho, já são 8h37. Daqui a 15 minutos a gente volta. Então, voltamos aí de 8h53. Beleza? 8h53 estamos de volta aí. Valeu, galera.